hora, né? Pô, nossa, mas que bom que vocês estão aqui presentes, gente. Agradeço bastante aí a disposição de vocês, a vontade de aprender e tal, e a participação super, super importante, tá? Então, já gostaria de desejar um obrigado a todos que, principalmente vocês que estão presentes aqui, participando, conversando, porque a aula só tem sentido por causa de vocês, né? E fica muito melhor com vocês aqui juntos. Então, o que é estequiometria? Estequiometria é o cálculo da quantidade das substâncias envolvidas em uma reação química. Desse modo, é possível calcular o quanto de um produto será formado ou o rendimento de uma reação. Então, ó, a gente precisa de 2 pedaços de pão para a gente conseguir formar um sanduíche, tá? E um pedacinho de queijo ali que está no sanduíche. A principal relação aqui da estequiometria é que 1 mol equivale a massa molar também, que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares, tá? Vocês podem entender também esse 6,02 vezes 10 a 23 como sendo entidades atômicas, tá? E que ocupam um volume de 22,4 litros na CNTP. A gente chegou a fazer esse balanceamento aqui? Acho que chegamos sim, professor. A gente chegou a fazer isso daqui, ó. Então, lembra daqueles passos, né? Verificar o balanceamento, escrever a proporção, deixar um espacinho. E o que ele perguntou nessa questão aqui, ó? A quantidade de matéria de álcool etílico, que é essa molécula aqui, ó, C2H6O, que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico. Então, ó, 1 mol de álcool etílico forma 2 mols de gás carbônico. Então, para eu conseguir 12 mols de gás carbônico, eu preciso reagir 6 mols de álcool etílico. Tá? E essa atividade que a gente chegou a fazer, tem balanceamento também envolvido, daí ia ser bom para recordar com Olha, vocês. eu acho que essa daí não. Eu acho. Essa daqui eu acho que não mesmo. Então já vamos fazer ela. Ó, quantos mols de água, tá? Quero saber quantos mols de água serão produzidos na queima de 4 mols de metano. Então, quanto de água que vai produzir na queima de 4 mols de metano? Ó. Primeiro, antes da gente fazer essa continha aqui, o que a gente precisa fazer? O balanceamento. Tá? Ó, eu tenho um átomo de carbono antes da seta e um átomo de carbono depois da seta. Então, não preciso mexer nos carbonos. Eu vou colocar aqui Ó, seguir sempre a ordem aqui do macho, tá? Ó, metal não tem, a metal não tem. Os carbonos eu já fiz, ó. Um carbono antes da seta, um carbono depois da seta. Ou para os hidrogênios. Antes da seta, eu tenho 2 hidrogênios. Então, depois da seta, eu preciso... Não, antes da seta, eu tenho 4 hidrogênios, tá? Desculpa, falei errado. Então, depois da seta, eu também preciso ter 4 hidrogênios. Então, eu preciso ter 2 moléculas de água, porque cada molécula de água tem 2 hidrogênios. Então, para eu ter 4 moléculas de água, eu preciso... 4 moléculas de hidrogênio, eu preciso de 2 moléculas de água, certo? Já fiz também o hidrogênio. Agora vamos fazer os oxigênios, ó. Depois da seta, eu tenho 4 átomos de oxigênio. E antes da seta aqui, eu só tenho 2 átomos de oxigênio. Então, eu preciso multiplicar esse gás oxigênio aqui vezes 2, para então eu ter 4 átomos de hidrogênio, de oxigênio depois da seta e 4 átomos de oxigênio antes da seta, certo? Então, quantos mols de água são produzidos na queima de 4 mols de metano? 1 mol de metano vai produzir 2 mols de água. Isso eu tenho por causa da minha reaçãozinha aqui, tá? É isso que a reação me diz, que 1 mol de metano produz 2 mols de água. Mas eu não estou queimando 1 mol de metano, eu estou queimando sim 4 mols de metano. Então, eu vou formar aqui, ó, 4 vezes 2, 8 mols de água.
na forma de vapor, né? Certo? Ao mesmo tempo, eu também, ó, se eu queimo 1 mol de metano, eu produzo 1 mol de gás carbônico. Então, se eu queimar 4 mols de metano, eu vou também produzir 4 Ô, mols pai, eu de tenho gás aula carbônico. assim hoje. Ah, mas eu não queria ir. Alguém tem Ah, eu aula? também não queria ir, não. Eu não queria ir. Esqueceram de desligar o microfone. Eu também não queria ir pra aula, não. Faz parte. Isso é bem comum. Agora que eu vi. Tudo bem. Pode atender, às vezes é uma direção importante, né? Só que tem que querer ir para a aula, né? Mas tentar com as ligações aí. Daí a correção aqui eu vi que estava errada, ó, porque ele acaba depois perguntando quantos mols de metano que precisa para formar 4 mols de água. Daí eu refiz com outra turma, e daí se fosse nesse sentido eu ia precisar de 2 mols de metano, tá? Agora vamos fazer isso daqui com mais calma pra gente. Primeira coisa que a gente vai fazer, balanceamento, pessoal. Eita. Aí. Primeira coisa, balanceamento. A partir da regrinha do macho. Não tenho metal, não tenho ametal, tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Tenho 2 carbonos antes da seta. Então, depois da seta, que número que eu preciso multiplicar aqui o gás carbônico para eu ter 2 carbonos depois da seta? Peraí, uma pergunta? Isso é uma pergunta. Qual o número que eu preciso colocar Desculpa aqui aí. para balancear a reação? 17,5? Você falou 17,5 só porque está escrito no enunciado? 3, professor? Sim. Por que 3? Ai, não sei. 6. Não sei. Só chutou um número. Não, senhor, eu também não sei. Não, mas vamos com calma. Ó. Isso daqui vocês têm que analisar a linha toda, tá? Não só sim, um lado da linha, o outro lado da linha. Vocês têm que ver tudo de uma forma Não é? global. É 2 É pra ficar 2, igual. é 2. Lembrei, é Ué, 2. por que 2? Por que 2, ó? Ficar balanceada, né? Primeiro a gente está balanceando. Só fazer o balanceamento. Aí a gente começa como não tem metais e como não tem a metal, a gente começa pelo carbono. Então, ó, aqui antes da seta eu já tenho 2 átomos de carbono aqui. Consegue ver que são 2 átomos de carbono? Ah, então eu vou colocar o 2 porque é pra balancear com os átomos de carbono? Eu só estou balanceando o carbono por enquanto. Ah. Ah, então, tipo, digamos que, sei lá, no lugar não sei se é possível, mas digamos que no lugar do 2 sejam 3. Daí eu também teria que colocar 3 no caso, não é? Só uma suposição. Se fosse 3, aqui, né, você colocaria É. 3? Cara, se for 3, você tem que colocar aqui 1,5. Ah, pra colocar meio? 1,5, não meio. Mas por que metade? Não é metade. É 1 mais meio. Mas por que 1,5 então? Podemos fazer. Por quê? Porque 1,5 vezes 2, ó, isso daqui multiplica com esse 2. Vai dar 3. Então eu vou ter 3 átomos de carbono antes e 3 átomos de carbono depois. Ô, louco, sério? Pô, por que eu fiz essa pergunta? Agora eu me confundi mais ainda, velho. Mas dá, cara. Se você respeitar as proporções, você pode colocar o número que você quiser, respeitando as proporções. Mas essa pergunta meio que dá para confundir bastante mesmo. Deixou bem mais difícil. Mas tudo bem. De nada, gente, de nada, de nada. Não, pô, mas... Vamos começar de novo aqui. A gente faz depois com a Cris. A gente tem aí alguns minutos para fazer 4 slides, então a gente pode fazer de volta. Porque esses números, assim, eles não precisam ser, assim, rígidos, né? Você pode
pode atribuir o significado que você mais se sentir confortável para trabalhar com esses números, tá? Então, chega a ser subjetivo, assim. Mas o balanceamento tem que respeitar, porque se tiver algum valor discrepante, assim, isso vai interferir no que é formado e vai interferir em tudo, no rendimento da reação, em quantas gramas vão ser formadas, e daí não vai condizer com a realidade. É importante que os seus números sempre condizem com a realidade mais objetiva, tá? Meio que essa é a ideia. Vamos começar no mais simples, daí depois a gente faz de uma forma mais difícil, pode ser? Por mim, sim. Vamos voltar lá para a regrinha do baixo. Já para ir anotando. Como tem 2 átomos de carbono antes da seta, eu preciso de 2 átomos de carbono depois da seta. A forma que eu tenho de colocar esses 2 átomos de carbono é colocando esse 2 aqui, na frente do gás carbônico. Correto? Isso fez sentido para vocês já? Sim, que Sim. pelo que eu entendi é pra equilibrar ali, né? Aham, só para equilibrar mesmo. A primeira coisa que está fazendo é só equilibrar essa reação química aqui. Depois que você fez o carbono, você já parte para o hidrogênio. Já pode partir para o hidrogênio sem medo de ser feliz, tá? Aqui você tem 2 átomos de hidrogênio do etileno, certo? E do outro lado da seta, então antes da seta você tem 2 átomos de hidrogênio. Então depois da seta, você também tem que manter esses 2 átomos de hidrogênio. E aqui a água, por si só, ela já tem 2 átomos de hidrogênio na sua composição. Beleza, gente? Beleza. Então já está balanceado o hidrogênio também, olha que sossegado. Show? Finalmente, vamos partir para o oxigênio. Depois da seta, eu tenho cada molécula aqui ó, de CO2, vocês têm que imaginar ela expandida, lembra? CO2, CO2. CO2 e CO2. Você tem 2 moléculas de CO2 depois da seta. Então você tem 4 átomos de oxigênio. 1, 2, 3, 4. Beleza? Só que a molécula de água por si só também tem um átomo de oxigênio. Então mais um oxigênio. Então desse lado aqui da seta, eu tenho 5 átomos de oxigênio. Certo, gente? Então, o que eu preciso ter antes da seta para balancear isso aqui? Eu preciso ter uma fração aqui, que vai ser 5 sobre 2. Porque 5 vezes 2 dá 10, divididos por 2 dá 5. Então, aqui eu também já tenho agora, balanceando a reação dessa forma, eu já vou ter também 5 átomos de oxigênio antes da seta e 5 átomos de oxigênio depois da seta. Oi? Senhor, você podia explicar de novo essa parte aí? A do oxigênio. Isso, que eu só te falar que eu não entendi nada. Olha só, analisa a molécula de gás carbônico. A molécula de gás carbônico é CO2. E a molécula de água. A molécula de água é H2O. Se você somar esses oxigênios, a quantidade desses oxigênios da molécula de CO2 com o oxigênio da molécula de água, você vai ver que do teu lado dos seus produtos, você tem 5 oxigênios que foram formados. Consegue entender que tem 5 oxigênios aqui desse lado da reação? Não, por que tem 5 oxigênios aí? Porque, 2 vezes 2 dá 4. Quando não tem nada é 1, tá? E 1 vezes Tá. 1 é 1. Então, 4 mais 1, então tem 5 oxigênios desse lado da reação. Beleza? Tá. Agora entendi, professor. Beleza. Obrigado. Então, antes da seta, também precisa ter 5 oxigênios. Mas a única forma de eu colocar esses 5 oxigênios é utilizando essa fração de 5 sobre 2, tá bom? Fração? Isso aqui é uma fração.
Ou você pode escrever 2,5 também. Porque 2,5 vezes 2 é igual a 5. Ah, entendi. Beleza? Tem que ter 5 oxigênios antes da seta e 5 oxigênios depois da seta. Pelo balanceamento mesmo, tá? Pelas proporções de oxigênio que é formado e que reage. Ah, sim. Beleza? Então vamos lá, ó. Olha o que ele pergunta. A quantidade de matéria de gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 mols de água na queima completa do etilo ou do acetileno. Então vamos lá, ó. 5 sobre 2 mols de O2 vão formar 2 mols de gás carbônico, certo? Ah, não, mas eu quero saber de água, né? Foi mal, eu confundi aqui o gás carbônico. Mas eu quero saber de água. 5,2 mols de oxigênio, de gás oxigênio, vão reagir com 1 mol de acetileno para formar 1 mol de água. Beleza? Então a proporção é essa. É 5 sobre 2 mol de O2, que vai formar então 1 mol de H2O. Mas o meu enunciado, ele fala que a quantidade de matéria para fornecer 17,5 mols de água. Então, eu não quero só 1 mol de água, eu quero, na verdade, 17,5 mols de água. Beleza? Eu sei que, ó, 5 sobre 2 ou 2,5 mols de gás oxigênio vão formar 1 mol de água. Mas eu não quero saber para 1 mol, eu quero saber para 17,5 mols de água. Então, esse lado aqui vai ser o X, porque é o que eu quero descobrir. Então, daí é só fazer a regrinha de 3 mesmo, tá? No caso, 17,5 vezes 5, daí divididos por 2, tá bom? Esse daqui é o 1x, né? Daí o x vai ser igual a essa multiplicação direta aqui. E essa conta, ó, 17,5 vezes 5 sobre 2 dá 43,75. Que é a resposta, então, a letra A, tá? Ó, 43,75. Ó, ele fez igualzinho também aqui o nosso balanceamento, usando frações. Então, acabou. Então, vamos usar essa daqui, que daí a gente faz o balanceamento de uma forma genérica, como o Thiago sugeriu aqui pra gente. Bem parceiro mesmo. Tô brincando, tá, Thiago? É só pra vocês verem que... De nada, de nada. Só pra vocês verem que os números, eles têm saída sim, tá? Thiago, vamos fazer só eu e você essa. Ih! Tô bem, Mais... tô bem preparado, senhor. Pode falar. Pode falar que eu tô Ó, bem preparado. não, mas vamos começar bem passo a passo, né? Ó, primeiro, começa com o macho, né? Uhum. Beleza? Esquisita essa frase, começar com macho. Bem... Tem contexto, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá, ó. Você não tem metais aqui, então você não precisa balancear os metais. Você também não tem metais nessa tua reação química. Claro Você que não tem contexto. tem. Você tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Cara, necessariamente tem que começar pelo carbono, tá? Seguir essa ordem sempre aqui, tá bom? Porque tá bem. é isso que faz os valores também seguirem uma ordem mais... que vocês não fiquem se batendo tanto, assim, tá? Ah, beleza. Então, vamos lá. Como que você prefere começar balanceando isso daqui? Pelos reagentes ou pelos produtos? Você tem alguma Primeiro ordem? eu começo com uma oração antes, mas tudo bem.
Eu vou começar pelos reagentes. Eu Começar começaria, pelos né? ingredientes, Isso. certo? Você quer mudar alguma coisa aqui nesse acetileno? Mudar, mudar o que que eu posso mudar aí? Você pode colocar números na frente dele para multiplicar a fórmula molecular. Ah, então eu coloco, como eu falei, coloca um 3 aí, então, por favor. Você quer muito colocar um 3 aqui. Tem um Isso. porquê ele colocar esse 3? Ah, porque divindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo, vai aí. Tudo bem. Mas o Eu tô bom brincando, só foi o primeiro número que eu pensei. Ô, Giovana ligou o microfone. O que que você fala, Giovana? Desculpa aí. pode Não, falar. eu ia falar que eu acho que não tem por que colocar o 3 porque ele tá balanceado, não é? Ah, Ainda então, não. qual número Não que você tá quer colocar? Pode balanceado, colocar o não. número, então. Tá super diferente. Ó. Aqui tem 2 átomos de carbono e do outro lado da seta tem só um átomo de carbono. Ah, professor, o pior que ela tá certo. Eu acho que 13 é muito próximo de 2, então coloca um 5 aí, então pode ficar um pouco mais difícil. Por Tá bom. favor. Vou colocar um 5. Ah, deu mais uma travadinha aqui. Mais um Alt F4. Mais uma bugadinha. Com qual número? Você quer começar com 5, então. 5, então? Não, Isso. pode começar com 5, é possível. Desde que vocês respeitem as proporções estequiométricas, vocês podem colocar os valores que vocês quiserem, tá? Só não sei se no vestibular vai estar o valor que vocês quiserem. Provavelmente não, né? Vai ser meio que, eles vão meio que impor, assim, uma quantidade de matéria que eles acham mais adequada. Mas quase todas as vezes é a gente que inventa esse número? Ou depende na hora que você for fazer a reação química, a quantidade que você colocar, no caso. Você pode inventar, sim, mas o que eles pedem depois, geralmente? Eles pedem depois que você coloque os menores números inteiros. Daí você vai ter que fazer, tipo, uma divisão na linha toda. Ou seja, na reação toda, você daí simplifica por menor número possível. Daí, tá bom? É só Sim. dividir o valor por um número em comum. Beleza. Mas vamos começar com 5 aqui, como você 5. sugeriu. Ó. Mas a sequência continua, tá? Pega no macho. Desculpa, começa com o macho aí. Começa com macho. E daí, ó, aqui você tem, ó, 5 vezes 2 dá 10, certo? Sim. 10. Então você tem 5 átomos de carbono antes da seta. 5? Ah, 10. sim. Entendi. 5 vezes, não, tem 10. Eu falei errado mesmo, tá certo. Você tem 10 átomos de carbono antes da seta. Então, depois da seta, você vai ter que dar um jeito de também ter 10 átomos de carbono. Então coloca um outro 5 aí. Não, porque, ó, quando não tem nada, aqui é 1, tá? Então coloca um 4. Não, você tem 10 antes da seta. Ah, tá. Então coloca um 9. Não, Nossa, professor, então eu não sei. Agora você me confundiu. Ou agora também eu achava que eu sabia, eu não sabia, não. você coloca 10, 10? porque 10 vezes 1 Ah, é multiplicação. Putz, é verdade. Tava confundindo com adição. faz Mais parte, 11? Mais 11, velho? faz parte. Vezes, tá? Ah, O vezes. número que está antes do elemento é vezes todos os elementos aqui e a quantidade de átomos correspondentes, tá bom? Beleza. Beleza? Ah, já foi o carbono, esses aqui também já foi. Agora vamos para os hidrogênios, ó. Hidrogênio. Aqui também vai 5 vezes 2, tá? Aqui, ó, é 5 Ah, tá. vezes a molécula inteira. Então você tem 10 átomos de hidrogênio antes da seta. Sim. Beleza? Uhum. Então aqui, depois da seta, você também precisa então ter 10 átomos de hidrogênio. Qual o número que vai multiplicar aqui o 2 Que vai dar 10? 10? 5. Então pode colocar o 5. Beleza? Beleza. Então agora eu tenho 10 átomos de hidrogênio antes da seta e 10 átomos de hidrogênio depois da seta. Sim. Agora vamos ver aqui os oxigênios, ó. Quanto que é 10 vezes 2? 10 vezes 2 é 20. É 20, né? É 20. Quando não tem nada, é 1, tá? Então, e 5 vezes 1 5. é 5.
Então, aqui eu tenho 25 átomos de oxigênio. Beleza? 250? Desse lado da seta, ó, desse lado da seta, eu tenho 25 átomos de oxigênio. Sim. Mas o que que... Ah, ó de oxigênio. Putz, desculpa aí, professor. É que daí fica 250, né? É, Por isso que eu foi. escrevi de volta. Beleza? Beleza. Então, antes da seta, eu tenho que fazer um jeito de também ter 25 átomos de oxigênio. Sim. Ah, então, no De caso, oxigênio. seria 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Então, também, não seria? Ah, só que daí faltaria o 5, né? É verdade. Ah, daí faz 5 aí. Não seria? Vai ficar, ó, para eu ter 25 átomos de oxigênio, vai ser 25 sobre 2. 25 sobre 2? 25 sobre 2. Mas isso é possível? Eu nem sabia que você podia. Daí o certo seria dividir, ó, você consegue ver aqui, ó, 5, 25, 10, 5, tudo é múltiplo de 5. Sim, aham. Então, o que que você pode fazer, ó? Dividir todos esses números por 5. Ah, sim. Então, daqui você vai ter um coeficiente estequiométrico 1. Esse coeficiente estequiométrico aqui vai ser 5. Esse coeficiente estequiométrico aqui vai ser 2. E esse coeficiente estequiométrico vai ser 1. No caso aqui vai ser Por quê? Eu não entendi isso daí. 5 sobre 2, né? Porque você tem que dividir toda a linha por 5 daí, tá? Para continuar mantendo a proporção. Mas esses números, então, não teriam que ser múltiplos de 5? Mas todos eles são múltiplos de 5. 5, 25, 10 Não, e mas eu 5. falo os números de cima aí, que tá no caso, tipo 1, 5 sobre 2, 2 e 1. Não, eu já, dividi eles por 5. Ah, Entendeu? tá, beleza. Mas ao mesmo tempo, chega na mesma coisa que isso, né? 1, 5 sobre 2, 2 e 1. Você acaba chegando no mesmo ponto que... Sim, Entendeu? A gente acaba, andando em círculos, assim, porque a gente acaba tendo que fazer a operação com mais números, só que acaba tendo que dividir por um número em comum que divide todos. Então acaba voltando no mesmo círculo infinito. sim. Beleza? Beleza. Então, mas é arbitrário, você pode colocar os números que você quiser, desde que você respeite a estequiometria e a proporção. Beleza? Beleza. Bom, daí tem, obviamente, a regra de 3 aí, né? E daí a regra de 3, né? Você tem que daí construir ela vendo o enunciado mesmo. Senhor, aquele 23 lá do mol lá, que são 23 zeros, né? Ou não? Eita, 23 eras, não sei onde que tá isso. Aquele que tinha na fórmula lá de 23 do mol, que é... É que tem algum número lá elevado a 23, não tem? O 6 vezes 10 é 23. É, Isso daí, o que que era, ó. Vou fazer aqui rapidinho, que essa parte é importante mesmo. Por exemplo, digamos que eu tenho 1 mol de acetileno. 1 mol de acetileno aqui, o peso dele seria 12 vezes 2, né? Mais 2. Por quê? Porque o carbono é 12. Carbono é 12 vezes 2. E o hidrogênio, o peso dele é 1. Mas eu também tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, a massa molar do acetileno, C2H2, é igual a 24, é igual a 26. 26 gramas por mol. Beleza? sim. Isso daqui equivale a 1 mol de acetileno. Mas 1 mol de acetileno tem 6 vezes 10 a 23 átomos de acetileno. Beleza? Então,
esses 6 vezes 10 a 23 átomos, eles vão se constituir em um mol. Eles vão se ligando, assim, fazendo as junções ali, e isso vai acabar dando em 1 mol. Só que 1 mol de acetileno corresponde a 26 gramas de acetileno. Então, quando você tem 26 gramas certinho de acetileno, você sabe que você tem 6 vezes 10 a 23 átomos juntos ali naquele ambiente que você está estudando. Beleza? Mas é só para saber isso mesmo. Não é assim tão... Nossa, travou aqui, professor, beleza. Eu boto fé, às vezes a travadinha é complicado. Tá, nosso terceiro momento pedagógico aqui, gente, que é, no caso, articular a conceituação científica em situações reais. Vocês viram, né, que a gente calculou basicamente a quantidade de gás carbônico que é depreendida, assim, que é formada, que é feita na forma de vapor, e todas essas quantidades, assim, a gente calcula a quantidade de gás carbônico que é liberado da atmosfera dessa forma, tá? A partir desses cálculos estequiométricos mesmo, tá? De reações químicas, e você entendendo que a combustão vai formar CO2 e água. E essas coisas, elas não desaparecem, tá? Esse tipo de coisa acaba voltando pra gente, tá bom? Então, essa queima de CO2 que acontece, uma hora ela vai acabar, a gente vai sentir ela, não sei se vai ser hoje, se vai ser mais tarde, mas a gente vai sentir toda essa queima que a gente tá produzindo, sim, tá bom? Então, basicamente era isso, para explorar o potencial explicativo e conscientizador dessas teorias científicas, que é assim que a gente faz os nossos cálculos, principalmente da quantidade de gás, e extrapolar o conhecimento, que vocês consigam pensar nessas considerações aqui sobre os cálculos químicos, que vocês consigam também levar para a vida de vocês, e quando vocês precisarem calcular alguma coisa desse tipo, que vocês tenham essa noção, assim, principalmente a questão dessa noção de proporção. Quando você é muito pequeno, assim, quando é criança, vocês podem fazer esse teste com crianças, assim. Se vocês derem você tem 2 crianças, assim, você vai dar uma batata do McDonald's para essas 2 crianças. Se você colocar essa batata do McDonald's em um prato, se você espalhar ela por um prato e dar para uma criança, e se você separar essas batatas em um pedaço ali do prato e dar para outra criança, como ela ainda não tem um amadurecimento conceitual, que é a mesma quantidade de batatas, ela vai achar que aquela batata que está mais espalhada é que tem aquele prato que tem a batata mais espalhada que vai ter mais batata. Não é bem Mais assim. quantidade. Ela não tem muito essa noção de quantidade assim muito bem definida na cabeça dela. Então isso acaba confundindo, assim. Apesar de ter a mesma quantidade de batata nos 2 pratos, só pelo fato de um fato estar espalhado a quantidade de batatas, ela vai achar que naquele prato que está espalhado vai ter mais batatinhas, tá bom? Isso acontece, tá? Isso acontece quando a gente não tem ainda um amadurecimento conceitual, assim, do que significa as coisas muito bem certinho na nossa cabeça. Isso é super comum, tá bom? Sintam-se mal de terem errado também essa questãozinha aqui no primeiro formulário, ó. E aqui a gente pode extrapolar para esse tipo de conhecimento sobre química também, a mesma coisa, ó. Por exemplo, o gás oxigênio e o gás carbônico. Entre 1 mol de CO2 e 1 mol de O2, qual que vai ser mais pesado, ó, entre o CO2 e o O2? Qual que é a diferença entre as moléculas de O2 e de CO2? Olha, gente. Você consegue ver que o átomo de oxigênio é o mesmo átomo de oxigênio, tá? Então ele vai ter o mesmo peso. A única diferença entre essas 2 moléculas é a presença desse átomo de carbono. Então, necessariamente, por ter a presença desse átomo de carbono a mais, você tem que saber que essa molécula aqui vai ser mais pesada, tá? Se eu estou dizendo que é 1 mol de cada uma, esse 1 mol também serve para a gente ter uma ideia melhor sobre a referência que a gente usa, tá? Então, sobre o significado dele, serve também de uma forma de normalização, tá? Da quantidade de matéria. Então, vamos fazer a continha, ó. O O2.
no caso, cada molécula de oxigênio pesa 16 gramas por mol, mas eu tenho 2 átomos de oxigênio. Então, são 32 gramas por mol. Já o CO2, ó, eu tenho 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Um átomo de carbono equivale a 12, e um átomo de oxigênio vale 16. Mas eu tenho 2 átomos de oxigênio, né? Então, seria... que é 12 vezes 1, né? 12 mais 32. Isso aqui dá 44 gramas por mol. Então, só pelo fato de vocês saberem que é 1 mol de cada um, como tem esse átomo de carbono aqui central, e como é só esse átomo que é diferente da outra molécula, vocês têm que saber, então, que essa molécula aqui vai ser mais pesada. Que ela vai ter, ó, 44 gramas, se for 1 mol, e a molécula de oxigênio vai ter 32 gramas. Tá? Então, vai ser um pouquinho mais leve do que o gás carbônico. Beleza, gente? Mais esse exemplo aqui, ó, do CH4, que é o metano. O carbono a gente sabe que é 12, e o H, a gente sabe que o peso dele é 1, daí como são 4 átomos de hidrogênio, então daí dá 4, tá bom? Então, a sua massa molar vai ser de 16 gramas por mol. Isso aqui, se você fizer uma quebra totalmente perfeita, e que, assim, gere exatamente os seus elementos da forma mais elementar possível, digamos assim, se eu formar só carbono e hidrogênio elementar, o que é bem improvável, tá? Isso é uma coisa que não acontece, assim, é totalmente hipotético isso aqui que eu tô escrevendo para vocês, tá? Ó, formando um carbono elementar e um hidrogênio elementar, aqui eu vou precisar de 1 mol de carbono, e aqui eu vou precisar de 4 hidrogênios elementares. Por quê? Porque a proporção vai continuar se respeitando, tá? Então, aqui eu vou ter 12 gramas formadas de carbono, e aqui do outro lado, 4 gramas que são formadas do hidrogênio elementar, tá bom? Então, 1 mol de gás metano é equivalente a 1 mol de carbono, porque 1 mol de carbono pesa 12 gramas, e mais 4 mols de hidrogênio. Por quê? Porque 1 mol de hidrogênio pesa 1 grama. Tá? Mas então, como eu formo 4 gramas necessariamente, vou precisar então de 4 mols de hidrogênio. Certo? Então, vocês vendo aqui a proporção que tem de elementos e dos componentes, vocês conseguem chegar nessas conclusões aqui, tá? E o formulário da aula de hoje é isso. Eita, já deu meio-dia. Bem que eu falei que vocês iam almoçar comigo hoje.